Você está preparado para transformar sua jornada? Inscreva-se para receber insights que irão abrir as portas para uma vida cheia de paz e propósito. Junte-se a nós nessa busca. O mundo como um todo tem esquecido o significado real da palavra amor. O amor tem sido tão maltratado e crucificado pelo homem que muito poucas pessoas sabem o que é o verdadeiro amor. Assim como o azeite está presente em cada partícula da azeitona, o amor permeia cada partícula da criação. Definir o amor, porém, é muito difícil, pela mesma razão porque não se pode descrever completamente o sabor de uma laranja. Você tem que provar a fruta para conhecer seu sabor. Assim é com o amor. No sentido universal, o amor é o poder divino de atração que, na criação, harmoniza, une, prende junto. Aqueles que vivem em sintonia com a força atrativa do amor harmonizam-se com a natureza e com os seus semelhantes e são atraídos para a união bem-aventurada com Deus. O amor comum é egoísta, sombriamente enraizado em desejos e satisfações. O amor divino é incondicional, ilimitado e imutável. O fluxo do coração humano desaparece para sempre ao toque extasiante do puro amor. Muitos seres humanos dizem "eu te amo" num dia e rejeitam você no seguinte. Isso não é amor. Se o coração de uma pessoa está saturado do amor de Deus, ela é incapaz de ferir alguém propositadamente. Quando você ama a Deus sem reservas, Ele preenche seu coração com seu amor incondicional por todos. Nenhuma língua humana pode descrever esse amor. O homem comum é incapaz de amar os outros dessa maneira. Autocentralizado na consciência do eu, mim e meu, ele ainda não descobriu o Deus onipresente que reside nele e em todos os outros seres. Para mim, não há diferença entre essa e aquela pessoa. Vejo todos como almas que são reflexos do Deus único. Não considero ninguém como estranho, pois sei que somos todos parte do Espírito único. Quando você souber, por experiência, o verdadeiro significado da religião, que é conhecer Deus, compreenderá que Ele é o seu eu e que Ele existe, igual e imparcialmente em todos os seres. Então você será capaz de amar os outros como seu próprio eu. Na consciência de quem está imerso no divino amor de Deus, não há engano, estreitezas de casta ou credo, nem fronteiras de qualquer espécie. Quando você experimentar esse amor divino, não verá diferença entre flor e fera, entre um ser humano e outro. Você comungará com toda a natureza e amará por igual a toda a humanidade. A compaixão por todos os seres é necessária para a realização divina, pois no próprio Deus transborda essa qualidade. Aqueles que têm um coração terno conseguem se colocar no lugar dos outros, sentir o sofrimento deles e tentar aliviá-lo. Parece ter sempre existido certa rivalidade entre homem e mulher, mas eles são iguais. Nenhum é superior ao outro. Orgulhe-se do que é nessa vida. Durante o sono, você não sabe se é homem ou mulher. Assim como um homem, representando o papel de uma mulher, não se torna mulher. Da mesma forma, a alma, representando tanto o homem quanto a mulher, permanece sem alteração. A alma é a imagem de Deus imutável e absoluta. Nem sequer admita ser limitado pela consciência de que você é homem ou mulher. Você é uma alma feita à imagem de Deus. O caminho mais sábio é lembrar-se sempre: não sou homem nem mulher, sou espírito. Então você se livrará da consciência limitadora de ambas as tendências. Compreenderá o seu mais alto potencial divino, quer esteja encarnado como homem, quer como mulher. Deus é tanto sabedoria infinita quanto sentimento infinito. Quando se manifestou na criação,
deu forma à sua sabedoria na figura do pai e deu forma ao seu sentimento na figura da mãe. Todos os pais e mães estão potencialmente dotados com ambas, a sabedoria paterna e a ternura materna de Deus. Eles têm que aperfeiçoar essas dádivas. O homem divino desenvolve tanto as qualidades paternas quanto as qualidades maternas em si mesmo. O homem argumenta que a mulher é emocional e não sabe raciocinar, e a mulher queixa-se de que o homem não é capaz de sentir. Ambos estão errados. A mulher pode raciocinar, mas o sentimento predomina em sua natureza, e o homem é capaz de sentir, mas nele prepondera a razão. Deus criou essas diferenças mentais e psicológicas a fim de que houvesse uma distinção entre homem e mulher. A união espiritual ideal entre eles tem o propósito de fazer aflorar no homem a sensibilidade latente e a desenvolver a razão oculta na mulher. Foram feitos para se ajudarem mutuamente a desenvolver as puras qualidades divinas da razão e dos sentimentos perfeitos. Cada sexo deveria fazer esforço para alcançar o equilíbrio, aprendendo um com o outro, por meio da amizade e da compreensão. A menos que o homem e a mulher compreendam a natureza um do outro, ignorantemente torturarão um ao outro. Cada um deveria procurar o equilíbrio interno entre razão e sentimento, tornando-se assim uma personalidade integral, um ser humano perfeito. Por meio da comunhão com Deus, você pode alcançar a harmonia ou o equilíbrio dessas duas qualidades dentro de você. Tenho mantido contínua controvérsia com meu Pai Celestial quanto ao porquê de a dor ser usada como prova, para trazer de volta a ele seres humanos feitos à sua imagem. Lhe digo que na dor existe compulsão. Persuasão e amor são meios mais eficazes de conduzir os seres humanos de volta ao céu. Embora eu saiba a resposta, sempre reclamei com Deus quanto a esses pontos, pois Ele me entende como um pai compreende seu filho. Como esse mundo é trágico, é um lugar de incertezas, mas não importa o que lhe haja acontecido. Se você se lançar aos pés do Pai e buscar sua misericórdia, Ele o erguerá e lhe mostrará que a vida nada mais é que um sonho. Vou contar uma pequena história. Um rei adormeceu e sonhou que era pobre. No sonho, chorava por algum dinheiro para comprar um pouco de comida. Finalmente, a rainha o despertou e lhe perguntou: "O que há com você? Seus cofres estão cheios de ouro e mesmo assim você está chorando por algum dinheiro?" E o rei respondeu: "Oh, que tolice a minha! Pensei que fosse um mendigo, morrendo de fome por falta de uma reles moedinha." Essa é a ilusão de toda a alma que sonha ser mortal, sujeita aos pesadelos de toda sorte de doenças, sofrimentos, dificuldades e decepções. A única maneira de escapar desse pesadelo é apegar-se mais a Deus e menos às imagens oníricas desse mundo. Não existe crueldade nos planos de Deus, porque não há bem nem mal a seus olhos. Apenas imagens feitas de luz e sombras. A intenção de Deus era que assistíssemos às cenas dualísticas da vida como Ele, o sempre alegre espectador do estupendo drama cósmico. O homem identificou-se falsamente com a pseudo-alma, ou o ego. Quando transfere seu senso de identidade para seu verdadeiro ser, a alma imortal descobre que toda a dor é irreal. Ele não consegue mais sequer imaginar o estado de sofrimento. Deus é a substância de que é feita a superconsciência do homem, que é imune à dor. Todos os sofrimentos físicos e mentais decorrem da identificação, da imaginação e de hábitos equivocados de pensar. Adquira maior força mental. Desenvolva um poder mental tão grande que você possa permanecer inabalável, aconteça o que acontecer.
enfrentando bravamente qualquer coisa na sua vida. Se você ama a Deus, deve ter fé e estar preparado para suportar as provações quando vierem. Não tenha medo de sofrer. Mantenha sua mente forte e positiva. O mais importante é a sua experiência interior. Pela imaginação, você amplia o sofrimento. Preocupações ou autopiedade não diminuirão o seu sofrimento. Ao contrário, vão aumentá-lo. Por exemplo, alguém lhe faz algo errado. Você fica remoendo isso e seus amigos ficam falando sobre o assunto e lhe dando apoio. Quanto mais você pensa nesse assunto, mais você aumenta a chaga e o seu sofrimento. Algumas pessoas ficam sempre relembrando todo o sofrimento por que passaram e quão terrível foi a dor de uma operação ocorrida há 20 anos. Revivem e tornam a reviver a percepção dessa doença. Por que repetir tais experiências? A melhor maneira de dissociar-se de seu mal-estar é permanecer mentalmente desapegado, como se você fosse um mero espectador, enquanto ao mesmo tempo procura um remédio. O fato é que, se aprender a viver em seu corpo, sem imaginar que ele é você, não sofrerá tanto. A sua conexão com a dor física é apenas mental. Quando você dorme e fica inconsciente do corpo, não sente dor alguma. Do mesmo modo, quando um médico ou um dentista lhe dá anestesia e opera seu corpo, você não sente qualquer dor. A mente foi desconectada da sensação. Cuide do corpo, mas eleve-se acima dele. Saiba que você é diferente da sua forma mortal. Erija uma grande barreira mental entre sua mente e seu corpo. Afirme: sou diferente do corpo. Nem calor, nem frio, nem doença podem me atingir. Sou livre. Suas limitações se tornarão cada vez menores. Não tema a doença ou os acidentes só porque já passou por isso antes. Tema antes o próprio medo, pois ele é que criará a consciência da doença e dos acidentes, atraindo você às coisas que mais o assustam. Por outro lado, a coragem, com toda a certeza, as evitará ou, pelo menos, minimizará sua força. Mate o medo recusando-se a senti-lo. Você está protegido pelas muralhas da eterna segurança de Deus. Mesmo que naufrague nos mares do sofrimento, ou que a morte bata à sua porta, os raios protetores de Deus podem dispersar as nuvens ameaçadoras da tragédia, acalmar as ondas das provações e mantê-lo seguro, quer se encontre num castelo ou no campo de batalha da vida, com os projéteis da aflição sibilando à sua volta. Quando o medo surgir, enrijeça o corpo e relaxe, respirando fundo várias vezes. Acenda a lâmpada da serenidade e da descontração. Faça com que todo o seu mecanismo mental desperte e passe a vibrar ao ritmo da vontade. Em seguida, imprima o poder da vontade à engrenagem da cautela, intemerata e do bom senso. Recorra sempre a esse exercício para gerar ideias práticas que lhe permitam escapar a uma calamidade específica iminente. Ceder ao medo cria o hábito subconsciente do medo. Então, quando alguma coisa perturbar a sua rotina, esse hábito se imporá, exagerará o objeto de terror e paralisará, na mente consciente, a disposição de combatê-lo. O homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Possui todos os poderes e potencialidades do Pai. Portanto, não deve pensar que as provações são superiores à sua própria divindade. Lembre-se, por maiores que sejam as provações, você pode vencê-las. Deus
não permitiria que fôssemos tentados e desafiados para além de nossas forças. O medo não deve produzir inércia mental, paralisia ou desânimo. Ao contrário, deve nos induzir à serenidade, à atitude cautelosa e à fuga tanto da audácia quanto da timidez. Erradique o medo a partir de dentro, concentrando-se intensamente na coragem e também na paz interior absoluta. Ligue-se a pessoas saudáveis e prósperas que não temam a doença nem o fracasso. O medo do palco é uma forma de medo que provoca nervosismo em muitas pessoas, tornando-as incapazes de fazer qualquer coisa naturalmente. Se você é tímido e tem esse tipo de medo, mantenha a mente serena e lembre-se, a força de que precisa já existe dentro de você. A força para convencer pessoas e permitir que o Espírito Infinito atue por seu intermédio. O medo de palco e a timidez devem ser superados pela atenção profunda, a concentração e a calma, pouco antes de você entrar em cena. Faça os seguintes exercícios. Primeiro, respire fundo algumas vezes, concentrando-se no ponto situado entre as sobrancelhas antes de subir ao palco. Isso removerá a timidez e melhorará a sua autoconfiança. Segundo, mentalmente, ensaie seu desempenho, imaginando que ele será primoroso, alegre e cheio de vivacidade. Terceiro, elimine o nervosismo, contraindo os músculos e depois relaxando-os. Quarto, tome um banho 2 horas ou imediatamente antes da apresentação. Se o tempo for curto, apenas lave as aberturas do corpo com água fria. Quinto, a humildade atrai. Ela desperta simpatia e atenção amável por parte do público, ao passo que a arrogância provoca sarcasmo e indiferença. O complexo de inferioridade suscita compaixão, desconfiança e apatia no público. O complexo de inferioridade nos induz a subestimar nossa capacidade real e destrói quaisquer faculdades que porventura tenhamos. A confiança inabalável em nosso talento e no sucesso de nosso desempenho, devida à certeza de que Deus opera em nós, sempre nos mantém alegres e contentes antes de uma estreia. Disponha-se mentalmente a fazer o melhor a fim de que o público aprecie sua atuação. Sexto, arranje o melhor professor para lhe ensinar as melhores técnicas de interpretação, oratória ou canto. Depois, com toda a sua inspiração e atenção, domine por completo essa técnica. Sétimo, coma moderadamente, digamos às 14 horas, quando for se apresentar às 20 horas. Um estômago cheio absorve a força da atenção necessária num espetáculo. Pratique a técnica com inteligência, inspiração e intoxicação divina todos os dias. Procure sentir em qualquer bom trabalho que fizer Deus atuando por seu intermédio. Uma das formas de medo é o medo da morte. A morte deve ser olhada como uma experiência universal, uma mudança pela qual todos temos de passar. Deve ser vista como uma nova e boa oportunidade, um descanso da luta extenuante nesse mundo. Além disso, nada há a temer. Se você não está morto, está vivo. E quando estiver morto, tudo se acabou e não há mais o que lamentar. O medo da morte nasce da ignorância máxima. Paralisa a atividade, o pensamento, a ambição. Viva bem hoje e deixe que o próximo passo cuide de si mesmo. Console-se a ideia de que a morte vem para todos, santos e pecadores, e é, portanto, apenas um repouso para as tribulações dessa vida.
O nervosismo parece uma mera indisposição, mas na verdade é bastante complicado e muitíssimo incômodo. Se você é nervoso, isso dificultará a cura de qualquer doença que possa ter. Se você é nervoso, não conseguirá se concentrar e trabalhar eficientemente para alcançar o sucesso. Se você é nervoso, não poderá meditar em profundidade para adquirir paz e sabedoria. De fato, o nervosismo interfere em todo o funcionamento do corpo e da mente. Abala o mecanismo físico, mental e espiritual do ser humano. O nervosismo, às vezes, é causado pela excitação forte e contínua, como a estimulação exagerada dos sentidos, pensamentos ou emoções. A falta de elementos necessários a uma vida normal e feliz, como exercício adequado, ar fresco, luz solar, boa alimentação, trabalho agradável e objetivos a cumprir, agrava quando não provoca a condição nervosa. O nervosismo é altamente contagioso e pode surgir também do convívio com pessoas descontroladas, críticas ou simplesmente desagradáveis. Toda excitação mental ou física contínua perturba o equilíbrio do fluxo da energia vital pelos nervos. Se você aplicar uma corrente de 2.000 volts a uma lâmpada de 50 watts, ela destruirá a lâmpada. Do mesmo modo, um estímulo muito forte compromete o funcionamento do sistema nervoso. Quando numa fábrica os fios elétricos se estragam, podem ser substituídos por um eletricista. Mas quando nossos nervos ficam danificados, não há como colocar outros em seu lugar. Examine-se e verá que a cólera, o medo, a preocupação e outras emoções semelhantes provocam o nervosismo. Medo e preocupação se relacionam de perto. A preocupação é quase sempre o medo de que algo indesejável esteja para acontecer. Mas o que tememos raramente acontece. Uma análise calma das circunstâncias quase sempre basta para eliminar a preocupação. Quando você está colérico, as células de seu cérebro literalmente fervem. Quando você está preocupado, seus nervos se paralisam. O medo queima os nervos que levam energia ao coração. A timidez destrói os terminais nervosos. Sono demais amortece os nervos e sono de menos também os prejudica. O remédio é permanecer calmo o tempo todo e fazer o melhor possível. Quando você se preocupar com alguma coisa, procure primeiro esclarecer os fatos, agir acertadamente e sorrir para o mundo. Descobrirá que a lei de Deus está sempre velando por você. Nunca se esqueça de que Deus o acompanha constantemente. Quanto mais você meditar e tentar fazer contato com Ele, mais o sentirá ao seu lado. O medo é uma emoção totalmente desnecessária. Não tema coisa alguma. Esperamos que tenha encontrado inspiração aqui. Nos deixe saber suas impressões nos comentários e se acredita que pode ajudar alguém, compartilhe esse vídeo. Agora, dê uma olhadinha no próximo vídeo sugerido para continuar a sua jornada de autoconhecimento. Temos certeza que ele irá te ajudar.